começamos aí a Odete dizendo que, né, quer presentear, né, as pessoas da região, né? É mais fácil entregar um presente, né, Odete? Então, eu quero começar perguntando hoje se você gosta de presente. Só faz assim, ó, levanta a mão quem gosta de presente, né? Então, eu também gosto de presente. E esse, na verdade, a Jornada da Felicidade é um presente que eu estou dando para todos que estão aqui. Hoje a gente ainda está só com 4 pessoas. A Fátima, seja bem-vinda, Fátima. Mas daqui a pouco a nossa turma está cheia, as pessoas vão chegando. Eu gosto de dar presente também. E esse é um presente que eu estou dando para vocês, a Jornada da Felicidade, porque são conteúdos que eu trabalho nas mentorias que faço, né? Então, olha que bacana. E se você gosta de presentes, então eu quero te convidar a também dar presente. O Jânio fez isso com a Janelza, chamou ela para participar da nossa Jornada da Felicidade, então ela ganhou um presente, Janelza. Então, presente bom, se você gostar dessa aula, Janelza, você também convida outras pessoas. O link que eu vou te passar para você entrar no grupo VIP, você pode compartilhar com outra pessoa, para ela também fazer parte do nosso grupo, aproveitar o conteúdo que eu vou colocando lá e também estar conosco na próxima terça-feira aqui para a nossa 4ª aula, né? Então, compartilhem, eu vou colocar o link lá também no grupo e todo mundo pode presentear outras pessoas com esse conteúdo. Quem perdeu a primeira, segunda e a terceira aula, não tem problema, porque vai estar no YouTube, elas podem assistir, assim como a Janelza fez, e dar continuidade à nossa jornada da felicidade, que hoje chega a 50% do nosso conteúdo. Então, mais 3 semanas à frente e a gente está concluindo a nossa jornada. E o que virá depois, hein? Só na sexta jornada, na sexta aula eu digo para vocês. Não queria deixar vocês ansiosos, mas eu vou deixar. Bom, tivemos a nossa primeira aula lá no Dia do Índio, dia 19 de abril, né? Na semana passada, eu tive um compromisso, no dia 26 não pudemos ter aula, então hoje, dia 3 de maio, eu vou passar para vocês o conteúdo da nossa segunda e da nossa terceira aula, tá bom? Então a gente tem 2 conteúdos num dia só, e olha que coisa boa, Janelza, você só perdeu uma aula, não perdeu 2, tá? Então você chegou bem no começo. E aí hoje eu trouxe um conteúdo muito especial, como eu disse no grupo, há poucos instantes, essa, para mim, tem sido uma semana muito boa. Todas as semanas são boas, mas essa tem sido muito, muito, muito boa. E a aula de hoje vem para complementar o que, para mim, tem sido muito bom nessa nossa jornada da felicidade. A pergunta, né? Saiu um R a mais aí, não acredito. Né? Mas o que você quer ser quando crescer? Essa é a minha pergunta para a nossa aula 2. Né? O que você quer ser quando crescer? O que as pessoas diziam? Né? O que vocês respondiam para as pessoas quando criança, quando elas perguntavam para vocês o que você quer ser quando crescer? Eu disse lá no grupo que eu queria ser piloto das Forças Aéreas Brasileiras. Me alistei, mas depois eu fui liberado, o serviço militar não me quis, eu até tinha tamanho, mas não fui aproveitado pela Força Aérea Brasileira. E aí eu nunca mais quis ser nada na minha vida. Seria triste, né, se fosse assim? Quando a gente às vezes sonha com alguma coisa e de repente aquilo não acontece, né? A vida continua, né? Então, o que acontece com os nossos desejos ao longo da vida? Né? Então, toda vez quando tinha menos idade, né, eu não cresci tanto assim, as pessoas me perguntavam o que você quer ser quando crescer, e eu dizia, eu quero ser piloto da aeronáutica. Bom, desse sonho, eu trago somente a cor azul, que também é a cor do administrador. Então, eu me tornei um administrador, fiz especialização em controladoria financeira, e nos últimos 10 anos eu tenho me capacitado e certificado para trabalhar com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de empresas, e com aquela paixão que eu respondia, que queria ser piloto da aeronáutica, eu tenho ela guardada comigo, fazendo tudo o que eu faço, né? Colocando o meu melhor nas mentorias, nos processos de coaching, nas consultorias, nos treinamentos,
porque é com isso que eu me identifico. E é muito legal, porque alguns anos atrás, quando eu decidi escolher a administração, foi justamente por entender que a minha vocação estava neste caminho, né? Então não vou contar não contem para ninguém, mas essa parte eu também não vou cortar da nossa aula, mas eu estou há 30 anos no mercado de trabalho, e sempre vivi gestão empresarial. Então, ao longo do tempo, em escolher a faculdade, não tinha outro curso a não ser administração. E me sinto muito feliz, né, por decidir, há muitos anos atrás, ainda na adolescência, que a minha missão de vida, que foi o conteúdo da nossa primeira aula, ela estava focada em ajudar as pessoas a solucionarem problemas, né? Então, hoje eu centralizo isso em transformar vidas, né? E isso para mim foi muito importante quando eu escolhi a minha profissão como administrador, hoje como desenvolvedor humano e consultor empresarial, para poder ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. Quando lhes falta luz, eu quero ter pelo menos uma vela acesa com alguma chama para poder iluminar, ajudar a iluminar o caminho dessa pessoa ou dessa empresa. E é muito lindo a gente ver as pessoas e empresas serem transformadas, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre os desejos que nós temos ao longo da vida para que essa chama nunca se apague, né? Porque eu acredito que os desejos que brotam no nosso coração, o nosso chamado de vida, é um chamado de luz para que a gente possa manifestar isso ao mundo, né? Mudar as nossas vidas e, ao mesmo tempo, mudar a vida das pessoas. Então, responder à pergunta, o que você quer ser quando crescer, é a gente se conectar com a nossa missão. Por isso que nós começamos a nossa jornada com perceber a razão da nossa existência, né? Então, isso é muito importante. E olha que interessante, a vida está sempre em movimento, vocês concordam? Por mais que a gente decida ficar parado, a vida está sempre em movimento. Começa um dia, chega tarde, vira noite, começa outro dia. A planeta Terra vai estar sempre em movimento de rotação, de translação, o universo se move, as pessoas se movem. E o que acontece se a gente fica parado? A nossa vida talvez não tenha graça ou tanta graça quanto poderia, né? E aí, ficar parado para mim não tem nada engraçado, não tem graça nisso. E veja só, nós estamos no ano de 2022 e hoje completamos 123 dias desse ano. Já chegamos a 33,7%. Estamos aí a um terço do ano de 2022 e daqui a pouco nós estaremos reunindo os familiares, os amigos para a ceia de Natal. Concordam com isso? Daqui a pouco a gente vai estar cantando Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. E o que nós fizemos de 2022? Né? Então, nesses 123 dias que já passaram, o que você já fez de tão relevante? O que você já fez que te conecta com o futuro que você deseja, que te conecta com a tua essência, com a tua razão de existir e que faz com que você perceba que a vida tem sentido? Mas se você ainda não conseguiu fazer algo que para você tenha sido relevante, presta bastante atenção nos passos que você tem dado e no que você está construindo, porque ainda faltam 242 dias, ou seja, a gente ainda tem 66% do ano para terminar. Então, não é olhar para trás, mas como eu disse na primeira aula, é a gente prestar atenção no aqui e agora e perceber o que de diferente nós podemos fazer para viver o futuro que nós desejamos. Então, nem tudo está perdido, porque ainda faltam 242 dias. Alex, eu queria começar um curso, eu queria viajar, eu queria comprar qualquer coisa, eu quero ter um dia de descanso para mim, eu quero aproveitar a família, e nesses 123 dias eu ainda não o fiz. Ainda tem 242 dias. Não deixa para 30 nem 31 de dezembro.
porque você corre um grande risco do ano terminar e você não fazer aquilo que você gostaria de fazer. E o que, que a gente faz na última semana do ano? A nossa lista de coisas que nós queremos fazer no ano que vem. Mas antes disso, pega a tua lista de 2022 e verifica os checks que você pode dar na tua lista de coisas que você disse que iria fazer e que fez ou que não fez. E o que você vai fazer de diferente para o próximo ano. Então, não possamos esquecer que a vida está sempre em movimento e nós não podemos ficar parados. E eu te pergunto, o que você quer ser em 12 meses? Daqui a um ano, qual é a pessoa que você quer ser? Não o que você quer ter. A gente vai falar lá na frente, nas outras aulas, sobre objetivos, sobre o que nós queremos, mas a aula de hoje ela é muito importante porque a gente fala sobre futuro. E essa pergunta remete ao que nós queremos ser em 12 meses. Se você puder parar para pensar no que você quer ser daqui a um ano, o que é que vem na sua mente? Ontem eu estava conversando com um amigo numa webconferência e eu estava falando para ele, falei, olha, em 2023, esse valor, a gente vai falar de valor hoje, esse valor que para mim hoje é tão relevante, eu quero que ele tenha menor relevância, porque aí eu não vou estar tão focado em ações para esse valor e vou tornar algo, algum outro valor, vou trazer algo muito mais importante que isso. Então, nós precisamos se conectar nesse estado futuro, a gente vai entender isso. Nós temos o nosso estado atual, o momento em que nós estamos vivendo, e precisamos pensar nesse estado futuro. Então, olha para as primeiras moedas, que só tem um pouquinho de terra, mas tem uma semente ali. Qual é a semente que você tem plantado, ou que você está plantando no dia de hoje, e que você vai regar ao longo dos 242 dias que estão se passando pela frente, e que plantinha, qual é o tamanho dela, e que fruto essa planta ela vai te dar nos próximos 12 meses. Pensa nisso, mas não só pensa, rega essa semente, para que essa planta possa crescer, se tornar numa árvore bem frondosa e te dar bons frutos. E árvore que dá bons frutos, prestem atenção nisso, árvore que dá bons frutos não é só para a gente se alimentar, é para a gente também alimentar as outras pessoas. Tá? Compartilhar. Por isso que Jornada da Felicidade é um presente que eu estou dando para cada um de vocês que estão aqui no nosso grupo VIP, assistindo ao vivo as aulas semanalmente, e também para aqueles que estão assistindo lá no YouTube. Né? É um presente que eu estou dando porque eu estou pegando os conteúdos da mentoria e estou colocando aqui para vocês para instigá-los, provocá-los, motivá-los a pensar no futuro e a desenhar essa jornada da felicidade de vocês. E qual é a tua visão? O que é que você quer ser em 12 meses? Você pode escrever isso, não sei se vocês estão com caneta e papel, mas se você puder começar a rabiscar a tua visão, a ensaiar aquilo que você quer ser, o que que você pode escrever sobre quem você quer ser? Então, como é que eu faço isso, Alex? É muito simples. Você começa escrevendo eu quero ser. Eu quero ser. E aí você escreve aquilo que você deseja ser. Né? A minha visão de vida, não de vida, mas para os próximos 12 meses, é ser reconhecido como um agente de transformação. Então, se você, de repente, precisa viver alguma transformação ou conhece alguém que quer vivenciar um processo de mudança de vida, você vai lembrar, o Alex ajuda as pessoas nisso. E quando as pessoas se lembrarem e me indicarem como alguém que pode ajudar as outras pessoas a mudarem de vida, então eu serei reconhecido como um agente de transformação. Tá? Então escreve, eu quero ser, e presta atenção no que você está escrevendo em seguida. Tá? E olha que interessante.
Quando eu falo eu quero ser reconhecido como um agente de transformação, quando eu escrevo eu quero ser um melhor líder, um melhor pintor, quero ser como Pablo Picasso, né, Odete? Quero ser um gerente na minha empresa, né? Eu quero estar vivendo em algum outro lugar. Nós estamos nos remetendo ao futuro, aquilo que nós desejamos, e precisamos prestar atenção aonde nós estamos, o que que nós estamos fazendo. Tá? Então, olha que interessante, porque quando a gente pensa nessa visão, a gente pensa numa linha reta. A gente imagina uma linha reta que nós vamos seguir, saindo de onde nós estamos para chegar aonde nós queremos. E é assim que acontece. O que acontece às vezes é que os nossos primeiros passos são meio tortuosos ali, a gente vai para lá, vai para cá, às vezes fica recusando as mudanças que estão surgindo, porque nem tudo depende da gente, as coisas também são transitórias, às vezes parecem favoráveis, de repente vem alguma adversidade, e aí a gente está fazendo o quê? Se desviando daquele caminho que a gente achava que parecia reto, não é verdade? E se for assim, ainda tá bom. Mas se de repente os passos que a gente dá nos leva a fazer algumas voltas, e o que eu poderia ser em 12 meses, agora passa a ser 16 meses, 2 anos, 3 anos, 5 anos, porque no meio do caminho a gente fica, às vezes, andando em círculos, né? E aí demora mais tempo para a gente chegar na onde nós queremos chegar, né? Por quê? Às vezes faltou algum recurso. Eu não mensurei dinheiro suficiente. Eu não tinha conhecimento suficiente. Eu precisei mudar comportamentos. Coisas do dia a dia acabam me atrapalhando e eu mensurei que em 12 meses queria ser alguma coisa, alguém, estar morando em algum outro lugar e acabei que naquele tempo eu não consegui. E uma coisa eu digo para vocês: tá tudo certo, tá tudo bem. É importante a gente planejar, perceber o que a gente tem, o que a gente precisa conquistar para chegar naquele lugar onde nós queremos estar. Essa viagem, ela não vai ser tão confortável muitas vezes quanto a gente imagina, porque a gente vai precisar aprender algumas coisas ao longo do caminho. E quanto menor resistência nós tivermos às mudanças que surgirão, menor será o tempo para a gente chegar nesse lugar. Mas se a gente resiste, as mudanças que vêm, se a gente resiste às coisas do momento presente, a gente acaba demorando mais, né? Então é muito importante ter essa clareza do que nós queremos ser e aonde nós queremos chegar. Porque o que pode acontecer também é eu ficar no mesmo lugar que estou, andando em círculos, recusando as mudanças o tempo todo, vivo uma espiral e não me movo, né? 4 slides antes, mais ou menos isso, nós falamos que a vida está em movimento, né? Há alguns dias atrás, nós estávamos estourando champanhe, reunindo família e comemorando a chegada de 2022. E hoje, até o momento de hoje, já se passaram 1/3 do ano, né? Temos 242 dias para frente. A gente continua andando em espiral, ali no mesmo lugar, né? A gente precisa pensar, mas não só pensar, a gente precisa agir, perceber o que que nós precisamos fazer de diferente para chegar no lugar que desejamos. Quanto mais a gente recusa o chamado que muitas vezes a gente coloca nas nossas vidas, né, em conexão com a nossa missão de vida, a gente demora para chegar no lugar onde nós queremos chegar. Eu sempre gosto de uma história bíblica. Eu até fiz uma live no dia da Páscoa falando sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Não vou falar aqui a história toda, mas nasceu no Egito com a libertação do povo judeu da escravidão, indo na direção da Terra Prometida. E olha que interessante, essa é uma história que ilustra bastante esse slide, porque o povo, quando sai, ele é liberto ali da escravidão do Egito,
que atravessa um mar, quando Moisés abre aquele mar e chega do outro lado, a distância para chegar até a Terra Prometida, a Palestina, era uma distância muito curta, que dava para chegar, bom, de carro no mesmo dia em poucas horas. A pé, eu não sei tanto, eu não me lembro dessa informação. Mas olha que interessante. Uma viagem que poderia ser feita em pouco tempo, eles fizeram em 40 anos. 40 anos vivendo no deserto. O povo hebreu ficou andando em espiral porque murmuravam muito. E aí, essa história conta que Deus então disse assim: de tanto vocês reclamarem, vocês precisam aprender a viver em presença, a viver em plenitude. Vocês não herdarão a terra que eu separei para vocês, enquanto vocês não aprenderem a ser gratos. E aí eles passaram 40 anos no deserto, numa viagem que poderia ser em bem menos tempo. O que eu trago com essa metáfora? Muitas vezes nós demoramos demais para chegar no lugar que nós queremos, porque nós estamos reclamando, porque nós acreditamos que não temos aquilo que é suficiente, porque a gente está esperando um sinal que venha do céu, ou que alguma coisa caia do céu, para a gente poder se movimentar. Mas a vida está em movimento, o mundo está se movimentando. E se a gente fica parado reclamando, esse slide representa o que a gente vai viver, talvez, nos próximos 40 anos, ou talvez o resto de nossas vidas. E eu digo para vocês, isso não tem sentido. Não tem sentido de significado e não tem sentido de sentimento. Não tem graça. Nós estamos aqui por alguma razão. E Jornada da Felicidade é para ajudar você a justamente perceber qual é a tua razão de existir. E na aula de hoje, te ajudar a entender, a compreender aonde você quer estar, quem você quer ser nos próximos 12 meses. Para que a tua vida seja uma vida cheia, cheia de significados, repleta de sentidos, uma vida onde você recebe coisas, né, que você é abençoado, e você também compartilha de tudo isso com outras pessoas. Você planta uma semente, você rega, você vê o broto crescer, você vê essa semente crescendo, crescendo, uma plantinha pequena que se torna numa árvore bem frondosa, cheia de frutos. Você se alimenta desses frutos e você também compartilha desses frutos, né? E aí, lá na história da Páscoa, a Páscoa ensina, Páscoa que vem do hebraico significa Pesach, né, no hebraico, ela tem um significado de passagem, de transpor, de passar por. Como é que nós estamos passando por essa vida? Estamos andando em espiral? Ou estamos meio que fazendo alguns caminhos ali, não tão reto, mas caminhando na direção daquilo que nós devemos ser? Porque nós também temos uma terra prometida. E o passar por este mundo, por esta terra aqui, é uma jornada. E essa jornada precisa ser vivida com felicidade, para que a gente, quando se conecta na nossa essência, a gente possa ajudar as outras pessoas com aquilo que nós temos recebido. Uns recebem sabedoria, outros recebem amor. E o que que nós estamos dando para as pessoas? Se nós fomos escolhidos para receber algo e compartilhar esse algo. E a pergunta que vale fazer aqui é: se eu decido ficar, o que pior pode acontecer? Se eu decido ir na direção daquilo que eu quero ser, do lugar aonde eu quero chegar, o que de pior pode acontecer? Isso me remete a uma história da minha vida. Eu não sou de Natal, eu estou aqui no Rio Grande do Norte há 26 anos,
mas quando eu morava em Santos, em São Vicente, São Paulo, lá na Baixada Santista, eu morava com os meus tios, meu tio Gilberto, irmão da minha mãe, a minha tia Cida e as minhas duas primas, que são minhas irmãs, a Vanessa e a Valéria. E aí, em 96, eu decidi vir embora para o Rio Grande do Norte, porque o meu pai já morava aqui, e a minha tia Cida, com toda a sua sabedoria, ela me disse: meu filho, vá. Se lá não for como você gostaria que fosse, ou que não está sendo bom, você volta, o teu espaço nessa casa está garantido. Mas se você ficar, você não vai saber como é que pode ser lá. E vai ficar achando que lá poderia ter sido melhor. Eu tinha 18 anos quando ela me disse isso, e foi um dos maiores ensinamentos que eu recebi na minha vida. E tive a oportunidade de colocar em prática e trago isso para a minha vida até os dias de hoje. Se eu fico, eu não sei se aqui é melhor ou se ter ido poderia ser. Então a pergunta que eu sempre faço é: indo, o que de pior pode acontecer? Ou indo, o que de melhor pode acontecer? Eu acredito que quando nós decidimos ir, sempre acontece algo bom. Sempre vai acontecer algo melhor do que eu ficar. Por quê? Porque mesmo que o resultado do lugar onde eu quero estar ou da pessoa que eu quero ser não seja exatamente aquilo que eu queria, algo eu aprendi nessa jornada. Saindo do lugar que eu estava, indo na direção, de repente posso nem chegar no lugar onde eu estava querendo, posso chegar num lugar melhor. Ou posso não ainda em 12 meses estar vivendo como eu gostaria de viver. Mas qual foi o aprendizado que eu tive? O que que eu preciso mudar na minha rota? Da onde foi que eu me distanciei do caminho que eu estava seguindo? Como é que eu corrijo então a minha rota para chegar naquele lugar e ser o que eu estou querendo ser? A pergunta que eu faço: por que ser o mesmo se você pode ser diferente? Por que ser o mesmo se você pode ser diferente? Visão de vida, olhar para 12 meses, 5 anos, 3 anos, seja qual for o tempo que você determina a viver a tua mudança, traz em si essa pergunta. Traz em si, dentro da gente, o desejo de ser diferente do momento que nós estamos vivendo agora. E uma coisa eu garanto para vocês: quando a gente decide ir a algum lugar, a gente sempre pensa no melhor que nós podemos viver. Porque nós queremos, daqui a um ano, estar vivendo melhor do que nós vivemos hoje. Seja ter mais recursos financeiros, seja ter mais qualidade de vida, seja estar gozando de mais saúde, estar reunido mais com os amigos, com a família, morando num lugar diferente, né? Mas nós nunca pensamos em estar vivendo uma situação menor do que nós estamos vivendo hoje. Nós queremos sempre o melhor, o maior. Se a gente fica em espiral, andando em círculo parado, enquanto o mundo todo se movimenta, enquanto as outras pessoas estão evoluindo, nós estamos sendo as mesmas pessoas. E sendo os mesmos, os resultados serão os mesmos. Saber onde ir nos conecta com o sentido da vida. Vou repetir. Saber para onde ir nos conecta ao sentido da vida. Quando eu estabeleço uma visão do que eu quero ser, ou do que eu quero ter, ou de onde eu quero estar, nos conecta ao sentido da vida. Nos conecta lá na primeira aula. Nos conecta à nossa razão de existir. Final de 2021, parei para fazer meu planejamento.
quero atender tantas pessoas, quero atender tantas empresas, quero ministrar tantos treinamentos, quero alcançar tantas pessoas. Por que metas, Alex? Por que objetivos? Por que números? Por que finanças? Porque se eu ficar parado, eu não estou conectado com a minha missão de transformar vidas. Seja como eu for fazer isso. Mas se eu fico estagnado, eu não evoluo como ser, eu não evoluo como professor, como profissional, como desenvolvedor humano, eu não me desenvolvo como pai. E eu preciso evoluir para ajudar as pessoas a evoluir. Se a tua missão de vida é amar as pessoas, você precisa viver e estar conectado com esse amor que você deseja, para você amar as pessoas. Se tua missão de vida é salvar as pessoas, você precisa estar se salvando todos os dias, para você poder salvar as pessoas. Se é educar, se é cuidar da saúde, você precisa se educar e cuidar da tua saúde. Você precisa viver os teus sonhos, transformá-los em realidade, para que as pessoas também possam se motivar e serem alcançadas por você, para transformarem os seus sonhos em realidade. Então, se a gente não fica, não está conectado nesse movimento, se a gente esperar os próximos 242 dias de 2022 que faltam, para chegarmos em 2023, se a gente não fizer nada, nós estamos desconectados da vida. E a gente se desconecta da vida se a gente fica preso no passado, pensando, se eu ficasse no Egito, tinha sido melhor. Lá não tinha calor do deserto. Não precisava ficar aqui sujando o meu pé de areia. Mesmo escravo, eu tinha uma casa, eu tinha comida, eu levava umas chicotadas, né? Mas eu estava lá tranquilo, de certa forma. Toda mudança vai trazer para a gente grandes desafios. Quanto maior os nossos sonhos, maiores os desafios. Agora, eu prefiro ficar escravo de uma situação, ou eu prefiro me tornar liberto e poder viver aquilo que eu quero viver, né? Porque existe uma decisão. Desistir também é uma decisão. É uma escolha. Só que quando nós desistimos de viver o que nós queremos viver, eu escolho ser escravo do tempo em que eu estou vivendo. Eu escolho ser escravo da mudança que eu não estou vivendo. Eu escolho ser escravo das circunstâncias que eu estou vivendo. Seja no Egito, seja no deserto. E como eu disse lá na live da Páscoa, se eu prefiro ficar no deserto, deserto não é terra fértil. Se você plantar, não vai nascer. Então eu preciso ir na direção daquela terra que eu acredito que quando eu plantar as minhas sementes, eu vou colher os bons frutos. E aí eu vivo conectado com o sentido da vida que eu escrevi lá na minha missão. E travou aqui para mim, né? Agora apareceu aqui para mim. O que você quer ser quando crescer? Qual era? O que você respondia? Isso ainda faz sentido? Essa criança sempre está dentro de nós. Por mais que a gente ainda não pense ser mais criança, mas aquela criança livre, criativa, que deseja as coisas da vida, ela ainda está dentro de nós. O que acontece é que no decorrer dos anos, em meio às circunstâncias, em meio aos nãos que a gente ganha, em meio aos nãos que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos tutores, a gente vai se adaptando no nosso dia a dia.
A gente vai se moldando, e às vezes se moldando no sentido de não viver aquilo que a gente sempre quis viver. Faz bem para você o que você deseja? Está conectado com a tua missão, com a tua razão de existir? O que você deseja vai também melhorar a vida das outras pessoas? Então, por que ser o mesmo se você pode ser diferente? E a pergunta da aula 3. O que é muito importante? O que é muito importante na tua jornada da felicidade? O que que você traz para esse momento para entender que nessa visão daquilo que você busca ser, o que é muito importante nessa jornada? Pensar no que é muito importante para você. Para você. Primeiro, para você. Não na família, não na empresa, não na sociedade, mas o que é importante para você. Isso não é ser egoísta. Quando eu penso primeiro o que é importante para mim, eu estou trabalhando o amor próprio, eu estou trabalhando os meus desejos, a mudança que eu estou buscando. E quando eu falo daquilo que é muito importante para mim, eu estou falando de valor. Não estou falando de valor financeiro, tão somente também, mas é de entender o que eu estou valorizando na minha jornada. A família provavelmente vai ser um valor teu. E esse valor vai te ajudar a ter atitudes que mostrem o quanto a família é relevante. O compromisso com as coisas que você faz também pode ser um valor. E vai te mostrar por meio de atitudes o quanto você está compromissado com tudo que você faz no teu dia a dia e vai trazer os resultados, vai te ajudar a ter os resultados que você busca. A compaixão pode ser também um valor, né? Então eu estou falando aqui, depois lá na frente eu vou mostrar quais são os meus valores para essa jornada minha da felicidade, né? E são os valores do Instituto 7 também. Então, valor é aquilo que é muito importante para mim, é como se fosse uma joia que eu não abro mão, eu guardo, eu tomo conta, e nenhuma outra coisa vai me fazer barganhar aquilo que eu considero muito importante. E agora, preste atenção, não lembro se eu disse isso na primeira aula. Vocês sabiam que corrupção, por exemplo, é um valor? Corrupção é algo muito importante para alguém. Mas para mim não é. Eu não gosto de corrupção. E esse pode ser um valor que entre em conflito com algum outro valor meu. Quando eu conheço alguém que é corrupto, essa pessoa provavelmente ela não vai fazer parte do meu cotidiano, porque esse valor vai se conflitar com um valor chamado honestidade. E isso cria, quando nós temos conflitos de valores, isso cria ruptura nos relacionamentos. Então, por isso que na nossa jornada, quando nós estamos buscando ser o que nós queremos ser, é importante pensar o que é muito importante para mim, porque eu vou ter pessoas ao meu redor. Eu vou buscar pessoas para ouvir um conselho, para trabalhar junto, ou vou trabalhar numa empresa, numa organização, e quais são os valores daquele ambiente? Porque eu preciso estar conectado com esses valores. Aqui eu tenho alguns exemplos. Eu trouxe 26 exemplos de valores, né? Honestidade, liberdade, compaixão, igualdade, prudência, enfim, todos estão aí. Eu passo essa tela para vocês. Tá? Então, isso, né, se eu tenho, por exemplo, liberdade, tem sido um dos valores que eu mais tenho visto nas últimas mentorias. As pessoas estão buscando ter liberdade. Né? Agora, cada um vê a liberdade de um jeito diferente. Eu quero ter mais liberdade para poder fazer o meu trabalho do jeito que eu quero ter liberdade de tempo, eu quero
liberdade para não viver mais escravizado em situações que eu estou, tá? Generosidade também pode ser algo muito importante, pontualidade, e vai ter momentos que, por exemplo, a honestidade, presta atenção, a honestidade vai ser mais relevante em um determinado momento do que em outro. Não é que você deixa de ser desonesto, ou deixa de ser honesto e passa a ser desonesto. Mas isso está impregnado em você, os valores estão dentro de você. Tá? Então, por exemplo, vou pegar um outro exemplo. Na tua jornada que você começa a fazer agora, objetividade pode ser um valor. Porque, de repente, você precisa alcançar o teu resultado, ser quem você deseja ser, e isso pede de você muita objetividade. Pede com que você seja objetivo. Peça para que você seja colaborativo, né? Tenha colaboração. Então, não é que eu deixo de ser honesto ou deixo de ser objetivo, mas em determinados momentos da vida, a gente vai dar maior relevância para alguns desses valores que nós temos na tela. Mas nós somos pessoas cheias de valores, cheias. Então, eu sempre digo, eu sempre oriento as pessoas, quando estão trabalhando a sua visão de futuro, que ela escolha pelo menos 5 valores. Não desses 26, ela vai colocar o que ela entender que é importante para ela. Aqui eu trouxe como exemplo. Tá? Então, o que é muito importante para você neste momento, para a jornada que você está começando a viver? Escreva isso também. A gente vai ter exercício hoje também. Vou passar conteúdo para vocês. Vai ter dever de casa, lição de casa, né? Já que a gente está falando o que você quer ser quando crescer, quando a gente era pequeno que estava na escola, a gente levava a tarefa para casa, né? A lição de casa. Então, o professor também vai passar a lição de casa hoje de novo, tá?